Nos últimos tempos, provavelmente você já ouviu falar no nome Sean Combs, ou como é mais conhecido, Diddy. Esse nome está tomando os meios de comunicação e as redes sociais onde quer que você vá na internet. Essa pessoa continua sendo o centro das notícias. Diddy atualmente se encontra preso desde o dia 16 de setembro. Por enquanto, ele ainda está aguardando o julgamento que foi marcado para o mês de maio de 2025. Diddy está sendo acusado de crimes hediondos como agressão, abuso, tráfico humano e teoriza-se que ele esteja envolvido em casos criminais já muito famosos. Contudo, uma pergunta que fica no ar é: será que Diddy é a peça central desse grande tabuleiro de xadrez? Ou existe alguém acima dele? Internautas vêm teorizando com o tempo possíveis respostas para entender como Diddy conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. Existe um nome que está sendo teorizado. Trata-se de um empresário e no vídeo de hoje você entenderá a hipótese que pode responder a essa pergunta. Não sai daí não. Antes de nos aprofundarmos nesse caso e apresentarmos a você algumas teorias, é válido lembrar que, primeiramente, esse é um caso ainda em aberto. E, como comentamos, ainda não teve o seu julgamento devido. Dessa forma, no final das contas, Diddy ainda não foi considerado culpado por nenhum dos crimes que está sendo acusado. Essa é uma história que ainda está muito no começo. Especula-se que muitos outros nomes e muitas outras acusações contra Diddy ainda aparecerão nos próximos tempos. E justamente por conta dessa constante atualização que o caso vem passando, o canal Fatos Desconhecidos está empenhado em trazer todas essas novidades para você. Já fizemos diversos vídeos abordando esse assunto, cada um com uma visão, perspectiva ou complemento desse mesmo caso. Assim que você terminar esse vídeo aqui, confira nosso canal, porque você certamente achará respostas e teorias para as suas dúvidas no que diz respeito ao caso P. Diddy. Agora sim, com esses adendos feitos, vamos começar respondendo a pergunta mais básica possível a respeito dessa história macabra. Quem é Diddy? Sean John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 69, na grande cidade de Nova York, Estados Unidos, e já foi conhecido na indústria da música e do entretenimento por outros nomes artísticos. Puff Daddy, P. Diddy e, por fim, como está sendo mais referido nos últimos tempos, apenas Diddy. Sean foi criado pela mãe após a morte de seu pai em 72 e teve uma infância complicada. Seu início na indústria da música vem em 1990, quando se tornou estagiário na Uptown Records, uma gravadora que, na época, já era bem reconhecida e prestigiada. Lá ele obteve muito destaque e, com o passar do tempo, conseguiu subir de cargo até alcançar o posto de diretor da empresa. Em 94, ele fundou a Bad Boy Records, onde se consolidou de vez por todas no mercado da música. Foi através dessa gravadora que passou a ser reconhecido como um dos nomes mais importantes para a música, mais especificamente o rap e o hip hop, sendo um dos responsáveis por elevar o status desse gênero na indústria da música, quebrando preconceitos desse estilo ser uma música de rua e transformando em um sucesso global. Bom, com o passar do tempo, a figura de Diddy deixa de ser apenas do cantor e passa a desempenhar um papel ainda mais importante, como produtor musical e principalmente empresário. Não estando restrito apenas ao ramo da música, mas também aos setores da moda e da produção e venda de bebidas alcoólicas. Com o tempo, Diddy passa a ser reconhecido como um grande e importantíssimo descobridor de talentos. Dois dos nomes mais importantes que foram descobertos e apadrinhados por Diddy são de Notorious Big e Usher. Antes de prosseguirmos com o andamento dessa história, fique atento, ok? Os detalhes sobre os crimes dos quais Diddy está sendo acusado tratam-se de assuntos extremamente complicados e podem ser muito perturbadores, causando desconforto e ansiedade em certas pessoas, principalmente para quem já passou por situações de abuso ou violência. Por esse mesmo motivo, possíveis descrições dos crimes e de situações que Diddy está envolvido serão suavizados. Vamos trocar certas palavras e alguns termos serão ocultados. Nosso objetivo é trazer informação para você e não te deixar mal, desconfortável ou perturbado. Pois bem, os crimes que Diddy está sendo acusado também têm ligações diretas com os artistas que ele agenciou e esteve em contato ao longo de sua sólida e próspera carreira como empresário.
Existem relatos de que Diddy tinha o costume de apresentar seus novos artistas a um mundo fantástico de riquezas, fama e prazer. Contudo, os detalhes passam a transformar esses momentos em situações extremamente problemáticas e condenáveis. O rapper Usher tinha apenas 13 anos de idade quando foi descoberto e apadrinhado por Combs. Ele foi morar com um empresário em Nova York por um ano. Anos e anos após isso, Usher cedeu uma entrevista à revista Rolling Stone, onde contou que o período em que viveu com o empresário, ele foi apresentado a várias experiências sexuais. Ele me apresentou a um tanto de coisas diferentes de sexo, especificamente. E ele continua dizendo ainda que sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e vê alguém fazendo isso, ou várias pessoas em uma sala fazendo isso. Você nunca sabia o que ia acontecer. Lembrando que ele era apenas um jovem de 13 anos nessa época. Vídeos recentes do astro dos anos 2010, Justin Bieber, voltaram a circular nas redes sociais. Os usuários estão ligando essas histórias e pontos e teorizando que, aparentemente, o mesmo aconteceu com ele, que tinha sido apadrinhado por Usher e apresentado por ele, a Diddy. Na época, Justin tinha apenas 15 anos. E por mais que fosse um pouco mais velho que Usher, ainda era apenas um adolescente sendo apresentado por um adulto a um mundo que prometia prazer e fama, mas que poderia cobrar caríssimo por isso. Especula-se, e é importante ressaltar que isso é apenas especulação, que Justin Bieber foi abusado e violentado por Diddy durante esse período. As especulações e teorias a respeito dos crimes de Diddy, que ainda não vieram à tona, voltam para outros eventos marcantes também, como o suposto assalto que o rapper Tupac Shakur passou. Na ocasião, em 94, Tupac foi alvejado por 5 tiros em um suposto assalto, mas conseguiu resistir aos ferimentos e sobreviveu. Logo após isso, acusou publicamente Diddy e sua gravadora de terem envolvimento no atentado contra a sua vida, pois, segundo ele mesmo, Diddy estava no local do incidente e não prestou socorro ao rapper. Agora a pergunta é: Diddy já cometia os crimes que está sendo acusado há muito tempo? O seu suposto envolvimento com a morte de Tupac em 96 também nunca foi investigado. Internautas vêm teorizando que existe alguém acima de Diddy, uma pessoa ainda mais influente e poderosa que ele, que esteve cuidando e acobertando seu envolvimento em crimes e situações perturbadoras. A teoria que está tomando conta dos comentários e opiniões diz respeito ao produtor musical e empresário Clive Davis. Clive nasceu no dia 4 de abril de 1932, na grandiosa Nova York, Estados Unidos. Atualmente, com 92 anos, é o fundador da Arista Records e é membro do Hall da Fama do Rock and Roll. E por mais que você não esteja familiarizado com esse nome, saiba que Davis é um dos homens mais poderosos do entretenimento. E foi uma peça fundamental, principalmente no começo da carreira de Diddy. A questão que muitos internautas estão especulando é que a relação de apadrinhamento de Clive com Diddy, semelhante à que Diddy teve com Usher, por exemplo, continuou por muitos longos anos. E permaneceu importante para Diddy ter uma base sólida para continuar praticando seus crimes, espalhando sua influência e continuando a ser um mestre estrategista. Um chantageador que conseguiu ter grandes estrelas na palma de suas mãos. Um relato recente de um outro grande nome da música, que já foi condenado, veio à tona. Trata-se de Suge Knight, o ex-CEO da Death Row Records. Atualmente, Suge está cumprindo a sentença que recebeu de 28 anos de prisão pelo assassinato de um homem em um atropelamento. Poucos dias após a prisão de Diddy, Knight forneceu uma entrevista à News Nation, onde disse que Diddy e também outros artistas passaram por abusos, violências e foram introduzidos a drogas pesadas no começo de suas carreiras pelos grandes magnatas do setor da música. Entre os nomes que citou, um deles foi justamente Clive Davis. Segundo Suge, Diddy supostamente foi vítima desse sistema de abuso, violência e introdução a drogas pesadas, e seu comportamento posterior é apenas um reflexo disso. Para o condenado, Diddy aprendeu que é dessa forma que as coisas funcionam. E é necessário esse tipo de manipulação e comportamento hediondo para ter o controle dos artistas e conseguir chegar até onde quer. 2 dias após a declaração de Suge, em que ele fala sobre o uso de drogas e outros abusos, a assessoria de Clive Davis se manifestou.
condenando a fala do ex-empresário. Um porta-voz da assessoria cedeu uma entrevista ao Page Six, onde disse o seguinte: "Este é um tópico completamente fabricado que está sendo tratado por um criminoso encarcerado. As afirmações do Sr. Knight sobre Clive Davis são 100% falsas, pois nada disso jamais aconteceu. Clive é um mentor para artistas e, de acordo com isso, nunca tolerou nenhum comportamento inapropriado." Esse relato, com certeza, contribui e muito para essa hipótese. Mas, apesar disso, é importante lembrar que nada disso foi comprovado, ou mesmo tem relação direta com as acusações que Diddy foi acusado no presente momento. Por enquanto, todos os outros nomes que os usuários das redes sociais estão ligando a Diddy não passam de suposições e especulações. É muito importante entender isso. E muito provavelmente essa história continuará crescendo cada vez mais e mais. E muitos outros nomes começarão a entrar em pauta. Até lá, se mantenha informado, mas sabendo que por enquanto nada disso é comprovado. Tenha fé na justiça. Diddy e todas as outras pessoas envolvidas nesses crimes terríveis, seja elas quem forem, sofrerão as consequências por seus atos.